Olá, hoje eu quero vos saudar de forma diferente, com um abraço. O abraço da vida. Não é qualquer abraço, é o abraço da vida. E a mensagem que vamos ouvir hoje tem exatamente esse nome, o abraço da vida. É um remix gravado pelo pastor Cleito já há alguns anos, um reprise, que na minha época a gente gostava de falar repeteco. Então, que essa mensagem encontre o coração de vocês e envolva esse coração com o abraço da vida, cheio de vida que há em Cristo Jesus. Vamos lá? Deus abençoe. Calma, só um pouquinho. O vídeo já vai começar. Aproveita e se inscreve, compartilha. Dá uma olhadinha lá nas nossas outras redes sociais. O Cristo disse que ninguém vem ao Pai senão por Ele. Parece que a frase está equivocada, errada, quando a gente conjuga ela na nossa língua. Mas o escritor, quando vai escrever aos Hebreus, diz que durante muito tempo o Pai falou por várias formas, por vários meios. Entre as formas que o Pai falou pelos profetas, por exemplo. Mas nos últimos tempos resolveu falar através do Filho. Jesus é a palavra viva de Deus na terra. Eu acredito que de verdade, e eu falo isso com muito pesar, que no dia do julgamento, Sodoma e Gomorra vão olhar para a gente e vai falar assim: obrigado, que essa geração tem desprezado demais a palavra. Nós somos uma geração que nos preocupamos com o externo de quem nós somos, mas nós não queremos validar a nossa alma pela palavra. E é muito fácil a gente ler realidades aqui e até abrir a boca e dizer que nós acreditamos, mas como eu gosto de falar, colocar isso em prática no chão da vida. O Senhor é meu pastor. Pode esquecer o resto do salmo. É só isso aqui mesmo. A maior definição desse salmo não é o que ele faz, deixa de fazer. Não. O Senhor é meu pastor. Somos verdadeiramente ovelhas do rebanho do Senhor. Ou como eu estava falando mais cedo, eu não passo de um bode preto grandão. Tem até cara de ovelha, mas no final do dia isso aqui é um bodão. A palavra é viva, ela é eficaz, mais penetrante que qualquer espada de dois gumes. O texto diz que ela tem a capacidade de alcançar a divisão da nossa alma e espírito. A palavra é pura, pura. Divide-se dessa forma. E hoje eu quero usar esse texto, que por sinal eu trouxe até um poeminha, feito às pressas, coisa bem puéril, bem infantil mesmo, para recitar no final. Primeiro, para revelar o quanto nós desprezamos a palavra. Segundo, para deixar evidente o quanto nós não colocamos essa palavra em prática. Atos capítulo 6, a partir do versículo 6, está escrito assim. Capítulo 20, a partir do versículo 6. Tá. Foi só para ver se você estava atento. 20, a partir do versículo 6.
E, depois dos dias dos pães ázimos, navegamos de Filipos e, em 5 dias, fomos ter com eles a Troade, onde estivemos 7 dias. No primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, então ele está no dia 6º, falava com eles, e prolongou-se a prática até a meia-noite. Esse é o primeiro ponto que eu quero chamar a atenção. Desde quando nós criamos o canal no YouTube, eu sou impulsionado por muita gente a diminuir o tempo das ministrações. Porque as pessoas que estão lá do outro lado, elas não conseguem ficar mais do que 3 minutos na frente do computador para poder ouvir a pregação de ninguém. Um dia desse eu estava ouvindo um pastor presbiteriano e eu fiquei pasmado com as informações que ele me trouxe. Ele pegou uma série famosa aí, por exemplo, e eu conheço muitos cristãos que já maratonaram aquela série por mais de uma vez. E ele disse que o tempo de você assistir aquela série completa dava tempo de você ter lido a Bíblia uma vez em vida. Muitos cristãos conseguem arrumar tempo para maratonar uma série, mas não conseguem dedicar o mesmo tempo para poder se dedicar à palavra. A série que consegue alcançar o ego, ele arruma tempo. A palavra, que tem a capacidade de tocar a alma, ele despreza, foge dela. Ele citou uma outra série um pouco mais curta, que diz que essa série dava para ele ter lido o Novo Testamento 3 vezes. Para alimentar as nossas vaidades, nós conseguimos tempo. Mas para poder tratar a nossa identidade, receber ou revelar a identidade de Cristo em nós não fazemos o mínimo esforço. Eu conheço pessoas que ele já tem um formato de sofá. Um dia eu cheguei na casa do meu irmão, rapaz, você podia fazer uma roupa para você igual a capa do seu sofá, que já ficava tudo igual. Não levanta nem para abrir a porta. Nós somos assim. Nós arrumamos tempo para tudo o que nós achamos que é importante. Mas nós não conseguimos dar importância para aquilo que verdadeiramente é importante para nós. A palavra. A palavra tem a capacidade de mudar a nossa vida. A palavra tem a capacidade de trazer soluções para os muitos problemas que nós temos. A palavra tem a capacidade de poder gerir as nossas emoções. Mas nós não nos dedicamos a isso. Todas as vezes que eu entro nesse texto, eu fico pensando exatamente nisso. Uma vez por mês eu olho o relatório mensal que o YouTube me manda, e aí eu tenho prestado atenção que as pessoas no máximo conseguem ficar 5 minutos focado em seja lá que ministração for. E eu pego outros relatórios e a conversa é a mesma. Às vezes eu até ligo a televisão, até acesso ao canal, mas eu não estou com a minha mente focada naquilo ali que está acontecendo. Como eu gosto de falar com o Miguel esses dias, tem um desenho chamado Cusco, que eu acho até muito inteligente o bendito desenho. E o personagem lá é apaixonado por uma menina chamada Malina. E toda vez que ele chega perto dessa menina, ele fica assim, nossa, ela é muito gata, ela é linda demais, nossa, como ela é linda, como ela é bonita. Aí a Malina falando com ele não presta uma atenção no que ela está falando, só pensando no quanto ela é bonita e essa coisa e tal. Aí lá em casa, eu adaptei agora, vocês estão no modo Cusco. Eu estou falando, mas ninguém está prestando atenção em nada que está saindo da minha boca. Imagina Paulo no nosso tempo. Imagina que hoje o Paulo chegou aqui às 6, perto de meia-noite a pregação do Paulo ainda não terminou. Nós estamos numa geração que quando o culto passa 1 minuto daquele horário que deveria terminar, a gente já começa com o nosso chilique, os nossos rompantes e por aí vai. Então o primeiro ponto que eu quero chamar a atenção é isso. Nós necessitamos dedicar tempo para aquilo que verdadeiramente é importante. E nós não conseguimos achar espaço na nossa agenda em momento algum para poder nos dedicar à palavra. Versículo número 8. E havia muitas luzes no cenáculo,
onde estavam juntos. Estando um certo jovem, por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do terceiro andar, tomado de um sono profundo que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. Um jovem nos chama a atenção, porque talvez tivesse muitos dentro daquele cenáculo que não fossem tão jovens assim, ou talvez muitos tivessem voltado, porque não havia espaço no cenáculo. Esse jovem merece um crédito. Eu espero que o cenáculo esteja cheio para ele ter ido parar naquela janela. Ou talvez ele já estivesse tão acostumado, e eu falo isso porque eu já vivi experiências assim. Muitas vezes eu cheguei, já reparti isso algumas vezes, eu chegava nesses congressos que o pessoal geralmente faz, e eu queria ouvir um determinado pregador, e eu ia lá me oferecer como voluntário, para poder limpar o banheiro, fazer qualquer coisa, para eu poder estar ali mais perto. E alguns até deixaram, o outro não teve um diálogo, não teve conversa. E eu já fiquei do lado de fora de muita igreja, já fiquei do lado de fora de muito ginásio, de muito estádio, que eu queria aprender, eu queria ouvir, e sabia que aquele cidadão tinha alguma condição de me ensinar algo, e eu estava lá, na beira de uma janela, para poder aprender alguma coisa. Hoje não precisa mais isso, que a gente entra no YouTube, está tudo lá. Né? Só esperar um pouquinho que acha. Mas nós vivemos um tempo desse. Então, esse jovem, que bom por ele ser jovem, e que bom por ele ser o Eutico que caminha algo como próspero e feliz, ter acessado esse lugar dessa janela. E o texto diz que ele caiu do terceiro andar. O motivo, ele foi tomado pelo sono que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo. Ele dorme, mas ele permanece ali. Está cansado na realidade do corpo, mas ele permanece ali, porque o Paulo está pregando. Me dá uma ideia de que existe uma importância naquilo com que o Paulo fala, naquilo com que o Paulo prega, que ele é capaz de ficar naquela janela ao ponto de cair adormecido, para não correr o risco de perder aquilo que está sendo ensinado. Sentado na janela. E o texto segue dizendo que ele foi levantado morto. Tem um outro texto que diz que o caía do homem, e isso o Eutico fez muito bem. Só que o levantar não pertence ao homem. O Eutico pode até cair, mas o levantar quem está morto não diz respeito à tarefa do homem. E como nós vamos proceder com quem cai e morre? Deixa lá, o texto traz uma ideia. O versículo 10 diz que Paulo, porém, descendo. O Eutico estava em cima e caiu. O Paulo estava mais ou menos em cima, e em vez de cair, ele desce. E nos tem faltado muita humildade para poder descer. Falo isso como cristãos, como ministros, como família, como amigo. As nossas muitas arrogâncias e falta de humildade não nos deixam descer do lugar onde nós estamos para poder cooperar com a vida de ninguém. Paulo não. Quando ele vê essa cena, ele desce. O texto diz que ele se inclina sobre ele e o quê? Por que Paulo, ao contrário de nós, hiper, ultra, mega blaster, pentecostais, não chegou lá com a mão na cabeça dele, expulsando o demônio? Por que Paulo não foi reclamar com ele pelo fato de ele ter sentado na janela? Por que Paulo não foi reclamar com ele pelo fato de ele não ter dado conta de assistir aquele discurso tão extenso e não ter conseguido vencer o sono ao ponto de chegar e cair? Muitas vezes nós queremos explicação demais do outro que está necessitando daquilo que nós podemos entregar para ele. E nós carregamos até a solução do outro. Mas sem explicação do outro, nós não fazemos isso. Paulo primeiro abraça, e só depois do abraço é que ele fala.
Paulo primeiro abraça, e só depois do abraço é que ele anuncia algo. O anúncio de Paulo é assim: não vos turbeis, que a sua alma deve estar subindo, partindo pão e comendo. Ainda me falou largamente até a alvorada e assim partiu. Ele não ressuscitou o Eutico para terminar o que ele estava ensinando ali, muito pelo contrário. Ele interrompeu aquela administração, resolveu o que precisava resolver e voltou para o ambiente dessa administração. Então, e essa administração de hoje vai ser muito curtinha assim mesmo. Eu quero desafiar você a ouvir o meu poeminha. Né, Miguel? O Miguel estava lendo o meu poema. Eu vou desenhar Paulo e Eutico na folha desse poema para você ficar bom. Eutico caiu, Paulo desceu. Eutico caiu porque dormiu. Paulo desceu porque estava acordado. Quem dorme, cai. O acordado, desce. Na descida de Paulo, não há oração, não há expulsão do demônio. Paulo abraçou Eutico e Eutico ressuscitou dos mortos. Em suma, a queda matou o Eutico vivo. O abraço da vida ao Eutico morto. A queda mata quem está vivo. O abraço da vida a quem está morto. Aprender a abraçar quem caiu e se arrependeu é sua tarefa, que fingiu que me ouviu, mas não ouviu. Nós estamos com muito auê gospel para poder abraçar alguém. Nós estamos distante demais do ambiente da palavra. Qualquer 2 minutos a mais que furta as importâncias do nosso tempo, que diz respeito às coisas de Deus, nós reclamamos, nós não suportamos, nós não resistimos, nós não queremos. Qualquer coisa que me tira da minha normalidade, daquilo que eu gosto de chamar da minha zona de conforto, me pressiona, me prejudica, eu resisto, eu não aceito. Nós precisamos voltar para esse ambiente do aprendizado da palavra. Nem que seja na janela, insista, persista, e mesmo que você caia, aguarde o abraço. E para nós que estamos de pé, existem muitos braços colados no chão que deveriam estar colados no meu e no seu ombro. Nós precisamos aprender a parar de julgar, a parar de querer informações e explicações demais do outro para saber se nós podemos ou não, se nós vamos ou não, se nós queremos ou não, se nós fazemos ou não. Eutico, próspero e feliz. Mesmo morto, Eutico continua sendo próspero e feliz. Amém? Você está no canal da Missão Ressignificar, gerando uma história de transformação genuína à luz da palavra. Compartilha, se inscreva, vai lá também, dê uma olhadinha nas nossas outras redes sociais. Pai, honra, glória e louvor, domínio, poder e majestade em Ti estão estabelecidos. Desde a fundação dos tempos, nós Te louvamos, Te agradecemos e bendizemos Teu santo nome. Muito obrigado. Muito obrigado pela Tua palavra. Que a Tua palavra verdadeiramente ache lugar em nós. Que a Tua palavra, Pai, tenha em nós importância. Que a Tua palavra, Pai, tenha em nós valia. Que a Tua palavra, Pai, possa verdadeiramente ser o nosso deleite, o nosso prazer, possa ser a nossa fome, possa ser a nossa sede. Que a Tua palavra, Pai, possa nos conduzir aos Teus braços, para a glória do Teu santo nome. Que a Tua palavra venha estabelecer as nossas famílias. Que a Tua palavra venha nos estabelecer como sociedade, Pai. Que a Tua palavra, Pai, venha verdadeiramente reger a nossa vida por completo, para a honra e a glória do Teu santo nome. Nós Te agradecemos por essa tarde, nós Te agradecemos pelas famílias aqui reunidas, nós Te agradecemos, Pai, por cada uma das famílias aqui representadas. Muito obrigado. Obrigado, Senhor, pela vida dessa casa, pela vida dessa empresa,
Muito obrigado, Pai, pela vida da Wagner. Muito obrigado pela vida dos seus familiares. Essa empresa é tua, Pai. E nós temos insistido pela tua graça, o teu favor e o teu milagre dia após dia. Obrigado, Pai, pelo de perto e de longe que tem sido alcançado através de tudo que tem acontecido aqui. Por cada uma das famílias que tem sido alimentada, Pai, por cada uma das crianças que tem crescido, distante da droga, distante das prostituições, Pai, distante das dificuldades, Pai. Tão somente porque essas portas estão abertas e que o teu nome tem sido honrado, glorificado e enaltecido mais e mais. Eu te peço e imploro que tu venha derramar cada vez mais sabedoria, inteligência sobre a vida da Wagner, de cada um dos seus cooperadores. Pai, eu te peço e imploro que a tua poderosa mão venha repousar cada vez mais, trazendo graça, trazendo a tua justiça para a glória do teu santo nome. E que dias, Pai, onde paz e a tua prosperidade venham reinar mais e mais e estejam iniciando para a glória do teu santo nome. Como igreja tua, Pai, nós intercedemos em favor das famílias. Como igreja tua, nós intercedemos, Pai, em favor dos alunos na escola. E como igreja tua, nós intercedemos em favor de cada um dos enfermos, Pai, de perto ou de longe, daqueles que estão aguardando cirurgias, como aquele Senhor que eu esqueci o nome de hoje, Pai. Pai, vai adiante. Seja tu o médico dos médicos na vida dele e da vida de tantos outros. Aonde estiver enfermos, Pai, que possa ser alcançado pelo poder e no nome e no sangue do nosso Senhor Redentor e Salvador Jesus Cristo, Pai. Nós te agradecemos. Que verdadeiramente tu venha levar pão à mesa de tantas famílias. Que tu nos impulsione, Pai, a sermos agentes da tua justiça por onde quer que nós estejamos. E que a tua graça, Pai, verdadeiramente venha nos alcançar mais e mais pelo poder que há no nome de Jesus. É em Cristo que nós oramos, agradecemos. Amém. Você não está no lugar errado, não. Você está no canal da missão Ressignificar, gerando uma história de transformação genuína à luz da palavra.